Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por quem... Tarde da noite já, imagino que não é um dia fácil. A gente aproveitou bastante essa lição, né, de que não tem hora ruim para aprender, não tem hora ruim para estudar, né? Dos cursos de pós, às vezes eles iam até mais tarde, ainda mais quando a gente tinha dúvidas, e sempre muito proveitoso. Vou falar um pouco, né, sobre People Analytics na prática, um case aí de sucesso digamos, de uma coisa que vai ser muito recorrente para quem conhece RH, para quem conhece as atividades da RH, vocês vão ver que vai ser bem aplicado para a realidade dos processos do RH. Antes de entrar no assunto em si, vou me apresentar um pouco, né? Sobre mim, Paulo André Suti Oliveira, quem quiser aí o QR Code do LinkedIn, podem conectar, sou super disponível para quem precisa e para quem tem interesse. Curiosamente, eu sou psicólogo, sou formado ali pela Universidade de São Paulo, terminei agora há pouco um MBA na FIA, no LabData, em Inteligência Artificial Analytics, e agora uma propaganda de leve de alguém que é promoter verdadeiro do curso, tá? O curso do LabData é essencial. Ele é super completo, ele é super recheado de bons profissionais, então eu realmente recomendo, e é recomendação promoter, tá? Falando um pouco aí da minha carreira, eu entrei aí, comecei no mercado corporativo numa consultoria, hoje chama Logger Logística, chamava Grupo Quality na época. RH interno, RH, né? Então, falando de recrutamento, falando de treinamento, desenvolvimento, pensando em cultura. Então, foquei em recrutamento em si, na Randstad, que, para quem não conhece, recomendo procurar um pouquinho, é uma consultoria holandesa que tem aí no mundo inteiro e eles estão com uma operação no Brasil que está crescendo e está ganhando relevância. E aí eu trabalhei muito com recrutamento especializado, né? O recrutamento setorizado. Já vou entrar um pouco mais nos detalhes. E foi aí que eu fiz a minha transição para a área de dados, para a área de BI, e trabalhando com analytics. E aí eu deslanchei, avancei, porque eu descobri que eu sou psicólogo por paixão, mas os dados é a minha vocação, de fato. Não troco a minha formação, mas também não troco a minha área de atuação hoje, tá? E aí trabalhei um pouco com gestão de bancos de dados, gestão de infraestrutura, na Anchor, falando um pouco de change management, que é um termo que estava em alta aí bastante há algum tempinho atrás, especialmente por conta da pandemia. E agora na Archivay, é uma startup aí, digamos, é uma scale-up já, de gestão de documentos fiscais, né? E aí é um software as a service, bem tecnológica, nasceu digital. Então, vocês vão ver que eu migrei completamente, trabalhei com algumas áreas diferentes, uma carreira bem genérica. E aí, entrando no case em si, né, acho que é legal definir um pouco o People Analytics. Quando as pessoas pensam em People Analytics, elas vão direto para o RH, vão direto para avaliar turnover, por exemplo, que é um dos cases aí clássicos, né? Mas People Analytics não é só isso. People Analytics fala sobre cultura, People Analytics fala sobre como é que eu posso dizer? Fala sobre, óbvio, né? Vai falar sobre turnover, vai falar sobre desempenho de recrutamento, mas fala também sobre performance, fala também sobre resultado, fala também sobre bem-estar, e tudo isso pode ser tratado dentro do People Analytics, né? E aí, o case de hoje que eu escolhi trazer aqui é um case que vai falar, né? Eu gosto dessa frase porque ela define muito bem, né? Com uma gestão eficiente de relacionamento com o cliente, uma cultura data-driven e um estudo de caso, né? Um estudo bem montado, a gente fez uma equipe crescer 80% em receita, produtividade e gerando diferencial competitivo para a Randstad, no caso, com o mercado. E isso tudo com um case de People Analytics. Né? Então, quando a gente fala de People Analytics, a gente não está falando só de melhorar métricas internas. A gente está falando que o People Analytics, de fato, interfere com todo o resultado da companhia, como o Analytics, né? Como um todo. E o que é mais legal desse case, na minha opinião, é que ele
tem, como eu comentei, né, ferramentas muito limitadas. Eu trabalhei literalmente com o Google Planilhas, o Google Apresentações e bases de dados abertas do governo, bases como Mac, DataSUS e coisas do tipo. Então, não envolveu escrita em Python, não envolveu Jupyter Notebook, não envolveu R, não envolveu modelos de machine learning, inteligência artificial. A gente está falando aqui, digamos, do Analytics Roots, aquele Analytics pautado em Excel, conhecimento de negócio, que foi essencial para o desenvolvimento do case como um todo, e conhecimento de mercado, para entender como que o nosso trabalho podia ser diferente dos demais e a gente poder gerar diferencial competitivo, e aí, então, crescimento de receita e crescimento de produtividade. Aí, para a gente poder aproveitar, porque eu usei muito de conhecimento de negócio, que, digamos, é um dos 3 pilares da área de dados, eu vou trazer um pouco sobre diferentes tipos de modelos de recrutamento, para a gente poder entrar nas minúcias do que foi a virada de chave do case. Tá? Então, na primeira linha ali, a gente tem um pouco o modelo de headhunting. O modelo de headhunting é um modelo de gestão de recrutamento de executivos, diretoria, heads, às vezes algum cargo super especialista técnico, né? Por exemplo, uma engenheira-chefe civil para uma construtora, um próprio coordenador, um próprio especialista em visão computacional pode, muitas vezes trabalhado com headhunting, que é aquele trabalho bem individualizado e aí quais são as características, né? A gente tem, muitas vezes, pouquíssimos candidatos, a gente gasta um tempo muito longo no recrutamento, às vezes tem vagas que vão demorar meses para serem fechadas, e poucas vagas, naturalmente porque são cargos super estratégicos, cargos super desenhados a dedo para uma estrutura de alto nível dentro de uma corporação. Aí a gente tem o que a gente chama, o que eu estou chamando aqui de recrutamento técnico. O recrutamento técnico, ele vai trazer a gestão tática, a gestão operacional, que é cargos de gerência, cargos de coordenação, supervisão, pessoas que vão lidar mais com o dia a dia e os times, de fato, das áreas corporativas, e muitas vezes os próprios analistas, né, de júnior a sênior, vão entrar aí no que a gente chama de recrutamento técnico. E aí as dificuldades, né, do recrutamento técnico são, muitas vezes a gente não tem tantos candidatos quanto a gente gostaria, mas a gente gasta menos tempo do que, obviamente, um headhunting, mas dependendo da posição, esse tempo pode se estender, mas normalmente a gente tem muitas vagas. E aí a gente tem uma dificuldade um pouco diferente do headhunting. E o que eu estou chamando aqui de staffing, que são os cargos operacionais, né? Estágio, operador de empilhadeira, almoxarife, assistentes. Muitas vezes esses cargos são aquilo que a gente chama de cargos operacionais. E aí são cargos em que você vai ter muitos candidatos, você vai ter muitas vagas, projetos, por exemplo, de recrutamento de às vezes 1.500 vagas, normalmente vão ser projetos de staff. E a grande questão, né, é que você tem pouquíssimo tempo. E aí essa é a troca, né? Você precisa de recrutamentos muito rápidos, às vezes você precisa de recrutamentos de um dia para o outro, dependendo do que está estabelecido ali dentro do projeto. E o que é curioso, né? Cada um dos 3 tipos de recrutamento tem uma dificuldade específica. Então, no headhunting, a grande dificuldade são achar os candidatos. É o matching de candidato com posição, com o momento correto, você precisa fazer tudo funcionar para conseguir trazer aquela posição para um fechamento saudável, né? Para ir feliz para todos os envolvidos. No recrutamento técnico, a dificuldade muitas vezes é o tempo necessário. Você tem candidatos, não é tão difícil encontrar os candidatos. Você tem vagas, e você normalmente tem bastante vagas, mas não é um grande desafio, não é uma quantidade, digamos aí, inacabável de vagas. E o difícil é que normalmente são posições em que os gestores das posições querem o recrutamento muito rápido. Você normalmente vai ter que
fazer, às vezes, recrutamentos em uma única semana de candidatos já bastante especializados, né? Um analista senior de growth, por exemplo. Se normalmente o SLA de uma vaga dessas vai ser 2, 3 semanas, e às vezes você vai ter dificuldade de achar candidatos prontos e preparados e no perfil dentro daquele tempo. E em staffing, a dificuldade é sempre o volume de vagas. Muitas vezes você tem um tempo muito curto, um volume de vagas muito grande, e aí o difícil é você conseguir processar e conduzir esses processos até a conclusão feliz para todos os envolvidos do volume, da quantidade de vagas que você precisa. Isso de uma maneira geral. E aí, quando você entra no recrutamento de uma consultoria, que é o caso da Randstad, por exemplo, você tem uma dificuldade extra, que é a dificuldade de que você tem que fazer o recrutamento técnico na velocidade do recrutamento de staffing. Você precisa fazer um recrutamento super complexo, já com diversas etapas, com uma velocidade, com um volume de vagas que é especializado. E é justamente por isso que você tem consultorias especializadas nisso. E é justamente por isso que você vai ter toda uma estrutura, um treinamento, um conhecimento especializado sobre o trabalho. E aí, quando a gente entra, né, o último que é do recrutamento especializado, basicamente essa é a estrutura do processo seletivo, na maior parte dos processos seletivos que eu conduzia e que a minha equipe conduzia na Randstad. Você tem aí o mercado, né, que eu estou descrevendo aqui como população, e aí você vai ter a etapa de captura desses candidatos, e aí você vai ter pessoas se candidatando, você vai fazer hunting dessas vagas, você vai receber indicações, você vai receber currículos, e isso você vai juntando uma quantidade. Aí você tem o screening, que é entender currículo, entender o momento das pessoas, entender se elas têm disponibilidade, entender se a posição que você tem está aderente ao que elas querem e ao que elas estão buscando, e muitas vezes alguns tipos de testes que a gente chama aí de hard skills, né, que são as competências técnicas. Aí você passa para um momento de seleção, em que a consultoria vai avaliar o seu potencial, vai avaliar o seu perfil, vai avaliar o seu alinhamento de cultura, suas soft skills, e aí então você vai ter uma avaliação do gestor responsável pela vaga, especialmente pensando no que eu estou chamando de recrutamento especializado, né, o recrutamento técnico. E aí, óbvio, né, o sucesso. E aqui, né, óbvio, tem algumas dessas informações digamos, né, embaçadas por questões de sigilo e questões de permissões, mas, de uma maneira geral, esse é o desenho de um fluxo. E por que eu estou desenhando ele assim, né? Para mostrar que de 1.200 candidatos, ou potenciais candidatos de uma população em geral, passando por todas as etapas do processo, muitas vezes você vai ter 1, 2 candidatos aprovados num processo de recrutamento especializado, como era o que a gente conduzia. E aí você está trazendo, quando a gente olha para um fluxo completo, 0,17% de aproveitamento entre a primeira etapa e a última etapa. Quem conhece Growth, quem conhece os funis de aquisição, já está surtando, não tem a menor dúvida, de pensar, meu Deus, é esse o aproveitamento que você tem? Lógico, né? Num funil de growth, isso seria um caso seríssimo, né? Algo que você precisa resolver imediatamente, porque esse é um funil de aquisição muito pouco saudável. Porém, num funil de recrutamento, o foco é outro, o trabalho é outro, e a dificuldade, no funil de aquisição, você vai ter uma dificuldade num cenário desses, né? Que seria de agregar valor. Seria de você provar o seu valor para um cliente, um potencial cliente, provar o seu valor para mostrar as funcionalidades do seu produto, mostrar os benefícios que ele pode trazer e motivar esse seu contato, né, esse seu potencial cliente a comprar e efetivamente efetuar a compra. No funil de recrutamento, você não está tentando provar o valor da vaga, muitas vezes. Muitas vezes o seu objetivo é outro. Você funciona enquanto recrutador, muitas vezes, como um filtro
para tentar identificar quais são os melhores candidatos e quais candidatos estão mais aderentes ao que a sua empresa precisa. Então, muitas vezes você vai achar, inclusive, candidatos ultra qualificados e que você pensa, putz, mas essa cultura dele, ele está buscando coisas que a empresa não vai poder oferecer. E o contrário, né? A empresa está oferecendo coisas que não motivam esse candidato, que não interferem com o que ele quer. E aí você tem uma grande dificuldade, que é, talvez a dificuldade aí não seja você melhorar o seu discurso de vendas, por exemplo, né? E você melhorar a maneira como você atrai o brilho no olho do seu potencial cliente. A dificuldade aí é justamente ser capaz de encontrar as pessoas certas, mais aderentes para aquilo que você quer. E aí a gente pega, né, nesse cenário, que é um cenário ruim, a gente tem aqui uma situação muito difícil, que é, a gente tem um grande volume de vagas, a gente tem uma quantidade finita de candidatos, a gente tem uma quantidade, uma pressão por fechar essas posições dentro de um nível adequado de qualidade e dentro de um nível, e quando eu digo um nível adequado de qualidade, é tanto de qualidade dos candidatos quanto qualidade do processo de seleção. Se você corre demais com o processo de seleção e o seu candidato declina da posição, você não está entregando um processo com qualidade. E quando você acelera ou quando você atrasa o processo, o gestor fica insatisfeito e aí você não está entregando um processo com qualidade. E dentro, né, desse cenário crítico, a gente monta um plano de ação, que é, basicamente, né, em cinco etapas. Né? A gente tem um registro unificado e padronizado, investigar os indicadores do processo e quais seriam eles, alguns sprints para identificar quais são os melhores campos que podem ser e devem ser analisados, investigar as principais causas de perdido, que nesse caso aqui, né, e para quem conhece um pouco, né, eu trabalho hoje com Revenue Operations, e esse termo perdido é bastante comum na área de Revenue, porque é bastante comum na área de vendas. Quando a gente fala de perdido do processo de recrutamento, a gente está falando de candidatos reprovados ou candidatos que não estão aderentes à posição. E identificar, então, levando em consideração as 3 etapas anteriores, quais são as opções de melhoria que a gente pode aplicar. Aí, por que eu gosto... E aí eu estou colocando o 1 e o 2 juntos, né? Porque o 2 não existe sem o 1. Você não consegue investigar os indicadores do processo se você não tem um registro unificado e padronizado. Se cada pessoa do seu processo está registrando a informação de uma maneira diferente, você não consegue unificar essas informações. E se você não consegue unificar essas informações, você não consegue dizer qual é a oportunidade que existe aí, qual é o lugar, o ponto de gargalo, aonde você está falhando no desempenho, aonde você pode melhorar, o que você pode fazer. Então, eu coloco o 2 e o 1 sempre juntos, e eu sempre falo, e quem trabalha comigo sabe muito bem, eu falo sempre sobre qualidade da informação, eu falo sempre sobre qualidade do registro, eu foco sempre em como que você faz um processo que seja, ao mesmo tempo, qualificado e auditável, que as pessoas consigam compreender o que está sendo dito ali. Muito bem, a gente passa no ponto 1, chega com a equipe, conversa com a equipe, a gente monta um registro em Excel mesmo, de uma maneira bem estruturada, das informações básicas do processo, de uma forma que seja tabular. E aí, depois disso registrado por algum tempo, a gente vai investigar os indicadores. E aí, quando a gente investiga os indicadores, a gente começa a ver exatamente quem são, por exemplo, os top performers da equipe. E aí, quando você sabe quem são os top performers da equipe, você tem diversos processos em andamento. E tem alguns processos que vão ser naturalmente mais difíceis, porque o gestor é mais exigente, porque a posição é num local específico,
porque não tem tantas pessoas com aquelas qualificações para aquela posição. E quando você tem esses processos mais difíceis, você sabe quem são os seus top performers, você direciona eles para esses lugares onde são mais complexos, onde você vai precisar de uma fineza melhor na hora de apresentar esses candidatos, por exemplo, para um gestor. Ao mesmo tempo que você descobre quais são as pessoas que não estão entregando aquilo que você gostaria, que não estão entregando, inclusive, aquilo que você precisa. E aí, naturalmente, quando você sabe quem são essas pessoas, você consegue direcionar para um treinamento. Você consegue pensar, inclusive, aonde está esse problema. Hoje, na Arquivei, por exemplo, a gente tem um time de enablement em vendas, que é um time que justamente vai entender quais são os gaps de soft e hard skills da equipe de vendas e preparar treinamentos e um acompanhamento dessas pessoas para atingir o objetivo que a gente tem em mente, para atingir o desempenho que a gente tem em mente. Aqui, esse ponto é o cerne de todo o processo analítico. Você precisa ter um registro padronizado, você precisa ter um registro auditável, no sentido de que ele é compreensível e documentado. E você precisa ser capaz de investigar os indicadores do processo. Processo estruturado, processo registrado, indicadores conhecidos, aí a gente passou para uma etapa além, que foi, vamos enriquecer essa visão. Vamos enriquecer o que a gente já conhece com coisas que a gente ainda não conhece e que estão à nossa disposição. E aí, naturalmente, eu gosto de focar nessa parte de curtos sprints. Ao invés de tacar lá, pensa que a gente está falando de um registro manual de informação, ou quase manual de informação. Imagina quando você tem uma pressão para fechar 200, 500 vagas e você tem que preencher 50 campos para cada pessoa que você vai fazer a captura. E voltando lá, né? A gente está falando da captura de 240, por exemplo. Imagina, 240 vezes 50. A gente está falando de 12 mil preenchimentos de campo. Isso é péssimo, é muita coisa. É uma situação horrível. E aí, quando você pensa no objetivo aqui, né, que é justamente identificar o que a gente não sabe, muitos desses campos são inúteis na maior parte do tempo. Você sempre vai ter que fazer uma limpeza dos campos. Para quem já trabalha com analytics avançado, né, que conhece um pouco de seleção de features, muitas vezes você vai começar com 200, 300 campos e o seu modelo final pode ser que use 10. Por que você vai colocar esse estresse todo na sua equipe e você vai colocar esse estresse todo que vai impactar na produtividade da sua equipe e muitas vezes na moral da sua equipe para descartar todos esses campos? E aí, por isso eu gosto de focar no curtos sprints, porque você começa a colocar poucos campos de cada vez e avaliando se eles têm relevância ou não. E avaliando se eles se comunicam entre si e quais deles vão ser úteis. E aí, com isso, a gente consegue manter a produtividade e manter a eficiência da equipe, enriquecendo seus conhecimentos sobre o processo. Aí a gente vem aqui, né, investigar as principais causas de perdido, né, as saídas do processo. Aqui é super relevante. Depois que a gente trabalhou uma série de informações de diversos tipos de cenários, inclusive localização desses candidatos, experiências anteriores, quais eram os concorrentes anteriores que eles já tinham trabalhado com, quais eram os tipos de trabalhos, inclusive se eles tinham morado fora ou não, se eles conheciam outras línguas ou não. Depois de avaliar todas essas características, a gente foi descobrindo algumas que eram relevantes. E o que era mais interessante é que a gente descobriu algumas características do nosso processo seletivo que falavam muito sobre diversidade e inclusão e que falavam bem sobre o processo que era conduzido.
falavam bem sobre como o nosso cliente, naquela posição, estava incentivando, quase que sem um objetivo consciente sobre o assunto, a fazer diversidade e inclusão dentro das posições que eles trabalhavam. E aí, obviamente, né, a gente tem algumas notícias ruins para dar, porque é para isso que serve o Analytics também, identificar onde tem problemas. A gente tem algumas notícias boas e a gente tem algumas solicitações para fazer. Quando a gente pensa nesse caso, vamos entregar tudo num processo só. E aí surge a grande sacada. Opções de melhoria. A gente montou uma apresentação executiva para o time do cliente, ao mesmo tempo em que a gente montou uma proposta de flexibilização dos critérios de seleção. Aí entra muito conhecimento de negócio, né? E é um conhecimento de negócio diferente do conhecimento de negócio que a gente está apresentando até agora. Porque até agora eu estou falando de conhecimento de negócio de RH. Estou falando de conhecimento de negócio de como funciona um processo seletivo, de quais são as dificuldades, como se preparar, o que fazer operacionalmente, né? Aonde recrutar, como recrutar, o que fazer em determinadas situações. Aqui, a gente entra num conhecimento de negócio de como funciona uma consultoria. O que uma consultoria pode trazer de benefícios? Porque o modelo de negócio da consultoria muitas vezes está pautado em entregar melhor, mais rápido, com mais qualidade e ou menos custo. Quando a gente fala de consultoria, muitas vezes a gente está pensando nisso. Mas não é só isso. Não é só para isso que serve uma consultoria. E não é porque é uma consultoria de RH, que muitas vezes é vista como algo operacional, como a única função da consultoria é trazer melhor, mais barato, ou mais rápido, mais barato, ou mais rápidos, com menos esforço. Não é só isso que a consultoria de RH faz. A consultoria de RH pode ser de analytics. Ela pode trazer, inclusive, informações super ricas sobre o processo. E onde a gente começa a ganhar relevância. Quando a gente montou esse estudo e identificou todas essas características sobre o processo seletivo, a gente percebeu que os nossos competidores não faziam isso. A gente percebeu que os nossos competidores não estavam agindo dessa maneira. A relação entre todos os nossos competidores com o nosso cliente era a mesma. Entregar o que o cliente pedia. Com esse plano de ação que a gente montou, a gente foi além. E a gente foi além de uma maneira super interessante. E aí, para a proposta de flexibilização, o que a gente fez? A gente avaliou o desempenho dos profissionais com esse perfil que estava dentro do que a gente queria pedir e pleitear, mas que no momento estava fora do que o nosso cliente queria ou estava disposto a flexibilizar. A gente avaliou a volumetria de candidatos dentro desse perfil que existem no mercado e a gente avaliou quais eram os critérios de seleção dos principais competidores do nosso cliente. E aí, para o desempenho, né, dos profissionais, a gente encontrou uma quantidade bastante interessante de profissionais que estavam fora do que o nosso cliente estava disposto a cogitar, mas com um desempenho muito acima da média. No ponto 2, a gente percebeu que 30% do mercado estava fora, já eliminado de primeiro lugar. No screening, a gente já tinha que eliminar aquele candidato, por conta dos critérios de seleção do nosso cliente. 30% do mercado. E aí, no ponto 3, a gente percebeu que os 3 principais competidores do nosso cliente já tinham eliminado aquele critério. Aí você montou a tempestade perfeita. Você chega com pontos positivos sobre o processo que já existe. Aí você chega com pontos negativos, que eram: a gente não conseguia entregar todas as vagas a tempo, a gente não conseguia encontrar candidatos
exatamente da maneira como o nosso cliente queria. E, em cima disso tudo, a gente mostrou para o nosso cliente que esses candidatos eram altamente capazes, que com esse critério eles estavam perdendo 30% de fatia do mercado e que os competidores desse nosso cliente já usavam, já estavam atacando esses 30%. Basicamente, a gente virou para o nosso cliente e falou, você está perdendo a sua vantagem competitiva. Isso vai fazer você perder negócio. Isso vai fazer você perder receita. Dito e feito. Com a nossa proposta, um resultado de um quarter, mais ou menos, tinha as configurações da esquerda. E depois da nossa proposta, o resultado da nossa quarter tinha a composição da direita. E olha que interessante. A primeira linha ali mostra o aumento de mercado. Com a nossa proposta, a gente tinha a expectativa de aumentar 30% a nossa quantidade de mercado, de pessoas que a gente podia abordar para o nosso processo seletivo. Quando você desce ao longo do funil, você começa a perceber que esse desempenho vai ganhando relevância. Por quê? Justamente porque a gente já sabia disso, quando a gente investiga esses candidatos, a gente percebe que eles têm um perfil super aderente com a vaga. E aí a gente começa a ver que os 30% lá de cima viram 80% lá embaixo. Esse ganho de desempenho é assim, e é de curto prazo. Quando eu falo anterior à proposta em um quarto e posterior à proposta em um quarto, eu estou falando que em 6 meses a gente mudou da água para o vinho o resultado. Tudo com People Analytics. Tudo com pouca ferramenta. Tudo com sheets, com análise de indicador, com controle de informação, com registro padronizado. Não estou falando de criar uma rede neural para identificar pela voz qual é o melhor candidato. Não estou falando de montar uma superestrutura de engenheiros de dados para montar um data lake, um data warehouse em cima desse data lake. Estou falando de planilha e acompanhamento de indicadores. E o que é mais legal? Porque aqui, né, eu estou falando de melhor desempenho, estou falando de geração de receita, estou falando de benefícios concretos para a empresa. O mais legal é que lembra lá na frente, lá atrás, inclusive, quando eu falei que o grande desafio de uma consultoria que faz recrutamento especializado é o tempo, a gente reduz em 30%, mais de 30%, o tempo para entregar a mesma quantidade de vagas. Isso, no mercado de consultoria super acirrado, super disputado, é ouro. Porque a gente não está falando só de aumentar a receita. A gente está falando de aumentar o market share do nosso cliente. A gente está falando de aumentar a opinião que ele tem sobre a gente, aumentar a confiança que ele tem, aumentar, inclusive, a disponibilidade que ele vai ter para as nossas sugestões. A gente ganha, óbvio, em receita. A gente ganha, óbvio, em desempenho. Mas a gente ganha em representatividade no cliente. A gente deixou de ser só uma consultoria que entregava vaga. A gente passou a ser uma consultoria analítica. A gente passou a ser essencial para a vida daquele cliente. Porque sem a gente, ele não ia ter aquelas informações. E aí, isso foi decisivo, e eu acho isso incrível, foi decisivo para fomentar novos contratos, aumentar o volume de posições que a gente trabalhava. A gente passou, por exemplo, a fazer posições de áreas que a gente não fazia antes. Áreas de alto valor, áreas mais próximas de um headhunting, que tem um valor contratual muito maior, que trazem uma receita muito maior, que são super mais estratégicas. Isso coloca a gente mais próxima das pessoas decisoras dentro do nosso cliente. Isso é, assim,
Tudo com o quê? People Analytics. Tudo com olhar com cuidado para o que existe dentro de casa e extrair valor e o máximo possível de valor dessa receita que a equipe muitas vezes já faz tão bem. Acho que eu dei uma corrida, não sei nem que horas são. A ideia era essa. Muitas coisas eu não pude trazer por questões de sigilo, mas, por favor, espero que tenham gostado e estou aberto a perguntas. Eu adorei, eu adorei, eu adorei, adorei. Foi muito legal. Deixa eu verificar aqui um minutinho. Um minutinho, minutinho, minutinho. Vamos lá. Tem perguntas, pessoal? Perguntas, perguntas, perguntas. Vamos lá. Espera um pouquinho. Lista de presença. Deixa eu ver se a Elisa já colocou aqui, que eu estava assistindo você, então não estava olhando aqui o nosso canal. Elisa, precisa pôr a lista de presença. Ela vai colocar já já. Pessoal, não vão embora antes de assinar a lista de presença, que se não, você não assinar, você não vai ter o certificado, tá? Espera um pouquinho. Elisa, você me ouve? Você está aí? Me ouve, me ouve. Elisa, a lista de presença. Vamos para as perguntas agora. Espera um pouquinho. Espera aí. Colocou agora. A Elisa acabou de fixar, tá bom, pessoal? A lista de presença. Para que você tenha o certificado de participação, tem que completar este forms, por favor. Minuto. Obrigada, professor. Obrigada. Sucesso. O André perguntando uma coisa sobre ontem ainda, né? Sobre a live de ontem. Quantos certificados nós tivemos ontem? Sempre eu tenho um certificado por atração. Ontem nós tivemos o Rafael Negrão, uma palestra, um certificado. Segundo, Sérgio Gaiotto, segunda palestra e segundo certificado, tá? É sempre uma por palestra. Vamos ver aqui. Rafael Taranto falando, adorei a apresentação, parabéns. Quais os principais estigmas que precisam ser desconstruídos em People Analytics, ao seu ver? Perfeito. Eu acho que o principal estigma, disparadamente, na minha opinião, é a despriorização. Muitas vezes, People Analytics é colocado em segundo, terceiro plano, e, como a gente acabou de ver, ele tem um altíssimo potencial de gerar resultado com pouco investimento. Eu não estou nem dizendo que a gente precisa contratar uma equipe de 10 engenheiros, 3 cientistas e uma gestão de dados e uma diretoria. Não. No meu caso, inclusive, com um recrutador muito bem intencionado, muito dedicado, olha o benefício que a gente colheu. Então, sem dúvidas, esse é o primeiro de todos. O segundo é a mesma coisa que eu comecei lá no comecinho, falando que People Analytics fala sobre coisas só relacionadas a RH. Não. People Analytics fala sobre pessoas. People Analytics vai falar sobre tudo. Vai falar sobre gestão, vai falar sobre cultura, vai falar sobre desempenho, vai falar sobre resultado, vai falar sobre receita. Então, esse, para mim, é o segundo. E o terceiro é que People Analytics precisa ser feito por psicólogos. People Analytics precisa ser feito pela RH. People Analytics precisa ser feito por pessoas que trabalham com gestão de pessoas. Não. People Analytics é sobre pessoas. Todo mundo conhece sobre pessoas. Todos nós somos pessoas. Nós todos temos opiniões. People Analytics pode ser feito por qualquer um. É verdade. Por qualquer um que estude, né? Por qualquer um que tenha profundidade. Por que qualquer um que seja especialista como você. Porque People Analytics não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Você tem que estudar muito, ter bastante conhecimento, mas todas as pessoas que gostam da área podem chegar lá, chegar no nível do Paulo, tá bom? É isso que ele quis dizer. Perfeito. Mas não é para amador. Ele é o ninja, ele é um super ninja aí. Ótimo, maravilha. Só tem elogio. Elogiaram o seu case. Estão me perguntando aqui também, aqui no meu LinkedIn. Eu tô vendo o LinkedIn e vendo o chat aqui, tudo ao mesmo tempo, tá?
Se a gente